Fala, meus amigos, meus irmãos, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sou o Matheus e estou aqui hoje para continuar nossa jornada de leitura e reflexão da Palavra de Deus. Estamos no Evangelho de Jesus, escrito por João. E hoje nós vamos ler capítulo 10, do versículo 16 até o 26. Acompanhe comigo a nossa leitura. E eu gosto sempre de lembrá-los da importância de fazer a sua própria leitura e a sua própria reflexão, deixando que o Espírito Santo fale mesmo ao seu coração. Vamos para a nossa leitura. Capítulo 16, do versículo... Capítulo 10, versículo 16, diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Por causa destas palavras, houve nova divisão entre os judeus. Muitos deles diziam: Ele tem demônio e enlouqueceu. Por que vocês ouvem o que ele diz? Outros diziam: Este modo de falar não é de um endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos de uns cegos? Pode abrir os olhos aos cegos? Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação, e era inverno. E Jesus passeava no templo no pórtico de Salomão. Então os judeus o rodearam e disseram: Até quando você nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga francamente. E Jesus respondeu: Já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em meu nome, do meu Pai, dão testemunho de mim. Versículo 26. Mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. Até aqui a nossa leitura. Muito bom. E Jesus vem aqui de uma conversa, mais uma vez, muito importante com os religiosos e também com os discípulos. E no último vídeo nós falamos sobre Jesus ter deixado mais uma vez as suas duas declarações sobre ele ser a porta e ele ser o bom pastor. E aí ele está ainda nesse nível de conversa, tanto que a ilustração ainda continua falando de rebanho, de ovelha, de pastoreio, né? Então nós vamos seguir nessa direção aí. E nós vamos começar refletindo a partir do versículo 16, onde Jesus diz assim: Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, e preciso trazê-las também a estas. Elas ouvirão a minha voz e então haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para recebê-la. E aqui eu gostaria de relembrar algo muito importante. Ninguém matou Jesus. Ninguém simplesmente crucificou Jesus porque eles conseguiram o que queriam, os judeus, os religiosos, os líderes políticos, enfim. Jesus morreu e foi crucificado porque ele se entregou. Versículo 8, ele já predizia isso. Ninguém tira a minha vida, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para reavê-la. E aqui Jesus já apontava para a sua morte e para a sua ressurreição. E que ninguém fez isso porque queria, mas porque ele entregou. E não tem como nós não vermos aqui a humildade de Cristo. E por que vemos aqui a humildade de Cristo? Nós relembramos aqui que no primeiro capítulo de João, nós vemos Jesus participando ativamente com Deus Pai da criação de todas as coisas. E os versículos dizem
que tudo foi criado por ele, por meio dele e para ele. Ou seja, o mesmo nível de poder em que Deus tinha da criação e tudo isso, Jesus participava ativamente e também tinha. Ele é Deus. Nós lembramos disso, que é o que o autor quer revelar a nós aqui. Baseando nisso e com essa informação de tamanho poder e quem Jesus realmente é, ele se submeteu a tudo isso. Se submeteu a ser humano, passar por tudo que passou e ainda assim, detendo todo esse poder, toda essa autoridade, se entregou voluntariamente, espontaneamente, porque quis se entregar, porque havia um propósito maior. E aqui nós vemos claramente essa humildade de Jesus. Prosseguimos. Versículo 19. Por causa dessas palavras houve nova divisão entre os judeus. Muitos diziam, ele tem demônio, enlouqueceu, porque vocês ouvem o que ele diz. E outros diziam, esse modo de falar não é de endemoniado. Será que um demônio pode abrir os olhos aos cegos e ainda repercutir aqui o milagre que Jesus fez da cura de um cego de nascença, que era inédito? E aí continua o versículo 22. Celebrando-se em Jerusalém, a festa da dedicação era inverno. Jesus passeava pelo pórtico de Salomão, no templo. E então os judeus cercaram Jesus e fizeram uma pergunta. Até quando nos deixará nesse suspense? Se você é o Cristo, diga-nos francamente. E Jesus respondeu, já falei, mas vocês não acreditam. As obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim. E aqui nós vemos que Jesus, na verdade, que os judeus e os religiosos queriam uma resposta, na verdade, da forma deles. Eles queriam uma resposta para agradar a eles. E que resposta era essa? Um discurso abertamente, uma forma de Jesus falar e declarar como eles acreditavam que devia ser. E Jesus responde a eles que não era essa forma, que ele estava revelando que ele era o Cristo. Jesus quis dizer, eu não vou responder em discursos, em palavras de uma afirmação, a público, mas todas as minhas obras têm revelado que eu sou o Cristo, Isso que ele responde, testemunham de mim, as obras que eu faço em nome do meu Pai, testemunham, dão testemunho de mim. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fazia na prática, no dia a dia, na vida dele, revelava que ele era o Cristo, o Messias. Jesus era o Filho de Deus, Jesus era Deus. Na prática, no dia a dia, nos seus feitos, nas suas obras, nos seus milagres. Mas eles queriam um discurso eloquente, algo que demonstrasse afirmação. Mas qual a causa, e qual a motivação deles quererem esse discurso? Para que pudessem ter do que acusar Jesus, pois eles não acreditavam em Deus nem em Jesus da forma em que realmente ele se revelava. Versículo 26, a continuação do 25, que diz assim, as obras que eu faço em nome de meu Pai dão testemunho de mim, mas vocês não creem, porque não são das minhas ovelhas. E aqui eu volto lá no 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso trazer também estas. Elas ouvirão a minha voz, e então haverá um só rebanho e um só pastor. E aqui nós vemos duas coisas muito importantes, tanto no versículo 16 quanto no versículo 26. Jesus diz para nós quem são as suas ovelhas e quem não são as suas ovelhas. E é muito claro o que ele está dizendo a nós. As ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. E aqueles que não ouvem a sua voz e não o seguem, não são as suas ovelhas. E aqui eu gostaria de trazer um paralelo em outro evangelho, o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 31 e 32 diz, versículo 31 diz assim, e quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele.
e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E eu gostaria de lembrar sobre a importância disso, do que Jesus estava querendo dizer com isso. E esse paralelo sobre o que Mateus estava dizendo a nós, e esse discurso de Mateus, esse contexto, Jesus estava falando das coisas futuras, no seu juízo, na sua segunda vinda, onde haverá um juízo, né, e onde todas as coisas em que foram preditas no sermão profético de Mateus 24, onde Jesus estava dizendo sobre a segunda vinda dele, após a sua ressurreição. E qual é a ligação entre essas duas coisas? Nós estamos vendo claramente quem são as ovelhas de Jesus e quem não são as ovelhas de Jesus. E que haverá essa separação dos que ouvem a voz de Jesus e o seguem, dos que não ouvem e não o seguem. Um dia, Jesus voltará. E nós precisamos lembrar disso e caminhar sempre nessa direção, com essa lembrança em nosso coração e na nossa mente. Pois as ovelhas de Jesus ouvem a sua voz e o seguem. E nós precisamos caminhar nessa direção. A todos que são filhos, a todos que são ovelhas, que ouvem a voz de Jesus, que sigamos na direção e no caminho de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado por ter preparado para nós um lugar de descanso e de proteção. Muito obrigado porque, ao ouvir a Tua voz, nós temos a convicção de que somos Teus filhos, que somos o Teu rebanho, somos as Tuas ovelhas e o Senhor é o nosso pastor, o nosso protetor, o nosso provedor e o nosso salvador. E Deus, que a Tua palavra traga a revelação correta aos corações e o entendimento de que o Senhor é o único pastor e só existe um rebanho que seguirá a Tua voz. E esse rebanho são as Tuas ovelhas e os Teus filhos, que ouvem e seguem o Senhor. E que essa oração, Deus, alcance os corações e essa palavra traga revelação e entendimento. Em nome de Jesus. Deus abençoe você.